Prontinho, tá no ar. A UEM FM apresenta agora o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também que está conosco. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio na UEM FM, a presença do Everton Vieira, na transmissão nas redes sociais, a acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, Aline Barreto. Estamos começando pela UEM FM, conforme prometido, nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Esse programa conta sempre com a participação de professores, de pesquisadores, de acadêmicos, convidados, especialistas, que nós vamos aproximar, como disse a nossa abertura aí, você cidadão de toda a comunidade. Esclarecimentos de dúvidas, ampliação do conhecimento na área do direito, na área da economia, da administração e das ciências contábeis. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania ouve a comunidade. É um projeto de extensão do CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM. Esse projeto é o número 565/2021. O CSA, para quem não sabe, Centro de Ciências Aplicadas da UEM, é dividido em seus respectivos departamentos e cursos: Economia, Administração, Direito Público, Direito Privado e Processual e Ciências Contábeis. O CSA oferece à comunidade graduação e pós-graduação. Nós estamos sempre às sextas-feiras, ao vivo, às 10 da manhã, e temos duas reapresentações. Você que não está ouvindo hoje, vai ouvir na segunda-feira às 8 da noite ou na quarta-feira à 1 da tarde. Você nos acompanha pelo rádio, FM 106,9, ou pelo facebook.com/UEM-FM. E também estamos no YouTube. Por isso, nos siga nas redes sociais. Vá lá, dê o seu joinha, inscreva-se e mande as suas perguntas. A partir de agora, o nosso WhatsApp já está à sua disposição. 999-21-47-77. No programa de hoje, a ideia é nós ensinarmos você a ficar rico. Será que é isso? O papo é bom sobre isso. Olha só o nosso tema: educação financeira sustentável, base da prosperidade. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o professor Antônio Zotarelli. Ele é do Departamento de Economia aqui da UEM, possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em MBA, Gestão Empresarial e mestrado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá, e o professor Zotarelli atualmente é professor assistente aqui da UEM. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de empresas, atuando principalmente com os temas viabilidade econômico-financeira, empreendedorismo, planejamento, educação financeira e investimentos no mercado de capitais. Professor Antônio Zotarelli, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. O prazer é nosso. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui manifestando um pouco sobre o projeto de educação financeira sustentável. Agradecer à professora Gisele pela oportunidade e parabenizá-la também pelo projeto Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, temas importantíssimos, né, para a orientação da nossa sociedade dentro da atividade de extensão da universidade e do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É um prazer. Muito obrigado, professor. Também conosco o professor Marco Antônio Bisca Miguel, ele é do Departamento de Ciências Contábeis aqui da UEM, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua como professor de Ciências Contábeis aqui na Universidade Estadual de Maringá, bem como perito contador na esfera judicial e extrajudicial. Professor Marco Antônio Bisca Miguel, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente também. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar presente aqui por esse processo de abertura. Agradecemos aí mais uma vez a professora Gisele por estar desenvolvendo esse projeto de extensão também e propiciando esse processo de abertura para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre educação financeira, como fazer as pessoas ficarem ricos, né? O objetivo de todo mundo também é ganhar um pouco de dinheiro ao longo do tempo da vida.
e tentar viver uma vida um pouco mais confortável. Vamos ver se a gente consegue passar isso para vocês nesse dia de hoje aqui, um pouquinho pelo menos. Muito obrigado, professor Marco Antônio. Conosco também minha parceira de programa, coordenadora do projeto, a professora Gisele Mendes de Carvalho, ela que é diretora do CSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, e ela que é idealizadora, teve a ideia de criar esse projeto e trazer aqui para a rádio. Professora Gisele, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada, Marcelo. Bom dia ao Marcelo, ao professor Antônio Zotarelli, bom dia ao Marco Antônio. Eu agradeço demais a participação dos professores, aos ouvintes da Rádio UEM FM, especialmente à Universidade Estadual de Maringá, que acolheu o nosso projeto, né, de extensão, que diz respeito à justiça, negócios, finanças e cidadania. Nós tivemos um programa já há 15 dias, né, Marcelo, mas inauguramos nossos convidados aqui hoje com o professor Antônio Zotarelli e o professor Marco Antônio, que vão falar de um projeto tão importante que existe há mais de 10 anos, há 13 anos aqui na nossa UEM, e que já conseguiu atender a tantas pessoas da comunidade sobre um tema imprescindível como a educação financeira, ainda mais nesse contexto de pandemia, né, que é importante sempre a gente trazer para o nosso dia a dia que nós estamos vivendo, não podemos ignorar a importância de as pessoas receberem por parte da UEM, em forma de projeto de extensão, um acompanhamento da sua educação financeira, uma formação mais sustentável. Meus parabéns aos professores e muito obrigada mesmo pela participação. Muito bom. A partir de agora, você pode mandar suas perguntas, 99921-4777. Bom, educação financeira sustentável, base da prosperidade. Como a professora Gisele disse, é um projeto de extensão da UEM que está em atividade desde 31 de outubro de 2007. Deixa eu perguntar para o professor Zotarelli, para começar conversando pela hierarquia aqui. Professor Zotarelli, por que nasceu esse curso? Qual o objetivo de criar um curso de educação financeira dentro de uma instituição, um curso de extensão? Por favor. Marcelo, obrigado, mas não pela hierarquia. Nós estamos aqui todos dentro da equipe do projeto, a gente sempre trabalha dentro de uma equipe, né? Então, é importante tratar desta forma, mas é bacana, até eu entendi, porque eu sou um dos fundadores, né? O professor Massacaso também, que participa, que é professor aposentado do Departamento de Ciências Contábeis. Mas, falar do projeto hoje, do Educação Financeira Sustentável, eu preciso reportar ao início do tema Educação Financeira na UEM, né? E eu vivenciei isto, pelo menos até onde eu conheço. O primeiro projeto que trouxe a educação financeira, ele foi o projeto de extensão Vida Financeira Saudável. Ele foi lá em 30 de novembro de 2005, criado na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, né, pela assistente social, a Helena Maria Ramos dos Santos. Então, ela presenciando, vivenciando lá na área da assistência social, atendendo os servidores, um movimento de endividamento, de uma certa dificuldade, e então convocou, trouxe para si a criação desse primeiro projeto de educação financeira. No todo, criou-se um projeto com 17 integrantes, né? Professores de economia, de contábeis, de administração. Foi muito bacana o início desse projeto, trabalhando e levando os conceitos, os ensinamentos, o controle financeiro para a sociedade que, inicialmente, dentro da UEM, os servidores da UEM, que procurava assistência social, né? Esse trabalho, então, ele foi expandindo, né? Mas nesse primeiro momento, então, foi um ano somente, e depois, em 2007, em abril de 2007, eu criei um projeto, entendendo a necessidade de ir para as escolas. Esse projeto também foi trouxe bastante experiência, que nós passamos a trabalhar, convidamos 8 escolas, no final 5 desenvolveram os trabalhos conosco. Nós íamos toda semana na escola conversar com o público-alvo, que era o terceiro ano do ensino médio, de manhã, a turma da manhã e a turma da noite. Eu, professor Denardi, professor Galina, e mais alunos participando, claro. Então, esse projeto ele rolou um ano de atividades, percorrendo cada semana em uma escola, sei que no final do ano nós percorremos e levando a diversos temas. A importância do planejamento financeiro, que isso as escolas não trabalham, né? Poupar com sabedoria e gastar com prudência. Um conceito, um princípio muito importante, né? Como formar um patrimônio. São jovens que estavam entrando no mercado de trabalho, no terceiro ano do ensino médio, principalmente os noturnos, alguns trabalhando,
já tentando dar a eles conhecimentos sobre o mercado financeiro, sobre produtos e serviços, sobre custos de utilizar um cartão de crédito, de utilizar um cheque especial, né? Então, essa foi a segunda experiência. E a terceira experiência é o que atualmente nós estamos aqui. Então, aquele projeto da vida financeira saudável, ele se transforma, muda o nome, muda de projeto e passa, então, a educação financeira sustentável, que está até hoje, né, em plena atividade. O que nós já fizemos, nós vamos comentar mais à frente. Mas, então, qual é a origem? A origem foi justamente essa. Eu poderia dizer também que lá em 2003, foi quando foi aprovado, 2003, 2004, o crédito consignado, que ele teve seus dois pontos, né? Um positivo e um ponto negativo. Por lado positivo, foi promover o consumo, né? Nós estávamos lá num período, 2002, 2001, 2002, 2003, com a economia meio que parada, estagnada, e aí houve a criação do crédito consignado, facilitando com muita flexibilidade, diferente do meu tempo de mercado, quando entrei no mercado de trabalho, que para fazer um empréstimo, a gente era o famoso papagaio, né? É claro, o Marcelo talvez se lembre, mas era um empréstimo lá para 90 dias, tal. Só que não era tão fácil como um empréstimo consignado. Eu tinha que arrumar um avalista, né? Então, olha só a dificuldade, né? Então, ali começa, o empréstimo consignado, ele abre, ele facilita para a sociedade se endividar, e aí houve um crescimento muito forte do empréstimo consignado. Então, e aí foi percebido dentro do quadro aqui, né? E não só na UEM, né? Mas também na sociedade, porque é geral, né? Professor Zotarelli, quando a gente fala em educação financeira, quem nos ouve e quem está nos vendo, a gente está falando do quê? O senhor citou algumas coisas, cartão de crédito, consignado, ações, poupança. Basicamente, educação financeira nesse projeto é o quê? Eu vou aprender como gastar melhor ou como ganhar mais? Ou as duas coisas? Ó, o curso ele é amplo, né? Ele é um processo. Eu gosto de dizer, o curso de educação financeira, o que nós procuramos passar, ele é amplo, porque ele começa dando noções um pouquinho das crenças que nós trazemos lá desde quando criança, né? Mas o que é para nós, o que é educação financeira? Foi um conceito bacana aqui que eu encontrei, que eu, na verdade, assisti uma palestra do Álvaro Modernel em abril de 2011, né? E ele fala, olha, a educação financeira é um conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre posturas e atitudes adequadas no planejamento relacionado aos recursos financeiros. Então, todos nós temos recursos financeiros, mas qual é a minha postura diante dessa receita, desse ganho que eu tenho? Então, a educação financeira, ela vai me dar alguns conceitos, me alertar para alguns riscos, alguns perigos que, se eu não usar adequadamente, com sabedoria, né? Porque se eu gastar mais, porque no fundo é muito simples. Eu lembro aqui um fato, o seguinte, uma pessoa me procurou e falou, não, vem dar uma orientada aqui, que nós estamos com o orçamento todo equilibrado, a esposa. A hora que eu cheguei lá, o marido dela falou, você chamou os otários aqui para quê? Eu sei o que tem que fazer. Você tem que gastar menos do que você ganha. É básico. Mas espera aí, para chegar nesse ponto, tem uma série de outros fatores que o curso vai procurar ensinar. Muito bom. Deixa eu trazer o professor Marco para uma pergunta que eu tenho. É que eu estava observando, pesquisando esse material, professor Marco, que esse tema não é muito bem trabalhado no Brasil quando a gente fala em educação financeira. Por exemplo, a gente não aprende educação financeira nas escolas, à exceção desse trabalho que vocês fazem tentando levar para algumas escolas. Isso deveria fazer parte, professor Marco, da grade curricular obrigatória das crianças, dos estudantes, desde lá da pré-escola? O que é que o senhor acha? O senhor acha que economicamente nós seríamos um país diferente, as pessoas? Sim, eu acho que deveria ter, aliás, com essa reformulação que houve da grade curricular no nosso país, a educação financeira já está sendo implementada nas escolas, inclusive nós, o projeto, fomos convidados, nós estamos com uma turma que já está formalizada, deve começar em breve aqui, para os professores da rede estadual, o pessoal do Núcleo Regional de Educação nos procurou a UEM,
E dentro da UEM, o pessoal acabou nos procurando especificamente para que a gente venha trabalhar isso com os professores que vão estar ensinando isso para as crianças, certo? Na verdade, isso deveria ter sido feito já há muitos anos atrás. Os benefícios disso para a sociedade seriam grandes. No ano passado, um pouco antes desse período de pandemia, pré-pandemia ali, nós estávamos... a UEM também foi procurada pela Associação Comercial aqui de Maringá, através do CODEM, Câmara dos Diretores Lojistas de Maringá, para que a gente pudesse fazer um trabalho desse de educação financeira para a cidade de Maringá especificamente. Aí, em função da questão da pandemia, etc., as coisas ficaram em stand-by. Mas a influência dessa questão da educação financeira é muito grande. E a gente vê aí, digamos assim, uma ausência muito grande. Uma das coisas que a gente sempre aborda no nosso curso, eu sou católico, nada contra qualquer tipo de religião, de forma alguma, mas eu só posso falar daquilo que eu conheço. Na Igreja Católica, nós temos uma estatística de que 85% dos casais que vêm a passar por um processo de separação e etc., têm dentro desse processo de separação a dificuldade financeira, o problema financeiro se faz presente. Então, é extremamente necessário que a gente possa fazer a conscientização, não só dos adultos, é claro, mas também das crianças, para que aí eles já venham com uma mentalidade mais avançada. E muito embora a gente saiba, a gente trabalha isso dentro do curso, de que a primeira ideia de dinheiro ou modelo financeiro existente é formado pela criança com aquilo que ela vê, ouve, certo? E a respeito de dinheiro, é o que ela vivenciou ao longo da vida na fase de infância, desde que ela começa a tomar consciência de que ela é uma pessoa, e ela vê os pais tomando atitudes financeiras em relação ao dinheiro. A maneira como os pais se comportam em relação ao dinheiro é o primeiro modelo que ela tem ali na mente. E se ela vem de uma família onde os pais são controlados, fazem gestão financeira, tem poupança, etc., ela carrega isso para a vida dela. Agora, se ela vem de uma família onde os pais não se preocupam com isso, estão sempre endividados, ela tem uma tendência natural a continuar reproduzindo esse modelo. Se ela tem a chance, né, que algumas pessoas tiveram a oportunidade de se encontrar ao longo da ideia com conteúdos de educação financeira, não só no nosso curso, mas livros, etc., e ela faz um esforço, então ela consegue mudar. Mas se não for feito esse trabalho, a pessoa vai continuar se comportando como criança. E é lógico que depois que a criança entra na fase de educação aí, se a escola propiciar isso para ela, maravilha, ela já vai ter uma base diferente. Que bacana, educação nessa linha. Bacana, educação financeira meio que espelho, né? Vai ter a referência ali. Muito bom. Nós estamos com o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, aqui pela UEM-FM. Você pode mandar sua pergunta, 999-21-4777. Estamos falando sobre educação financeira sustentável, base da prosperidade, um projeto aqui da universidade. Estamos recebendo o professor Antônio Zottarelli e o professor Marco Antônio Bisca Miguel. Professora Gisele tem uma pergunta também. Por favor, professora Gisele. Sim, considerando que o professor Antônio Zottarelli e o professor Marco Antônio são do Departamento de Economia e Ciências Contábeis, né, do nosso CSE, eu queria que eles falassem da ligação entre as contábeis e a economia dentro do projeto. Qual o ponto de contato entre elas, como elas atuam? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Então, eu vejo, né, a educação financeira, eu diria assim, vamos dizer assim, de forma universal. Ela não tem uma área, ela é geral, né, para todas as pessoas, de todas as áreas, né, contabilidade, administração, às vezes ligam muito, porque fala financeiro, não, está relacionado a economia, está relacionado a contabilidade. Não, ele é tão importante para qualquer área de formação humana, né, de formação profissional. Então, a gente vê, às vezes, a gente conhece, às vezes, observa, né, pessoas profissionais que ganham muito dinheiro, mas gastam muito dinheiro também, né, e às vezes até passando dificuldades, né? Não sei se o Marco gostaria de acrescentar alguma coisa. Sim, na verdade, assim,
independente da formação, vamos assim dizer, contábeis, administração, economia, etc., a parte do dinheiro, ela se faz presente. Eu tive a oportunidade, como na condição de perito judicial, de estar conversando com diversos juízes, pessoas que têm uma remuneração mais elevada, vamos assim dizer, do que a média. E tive a oportunidade de estar um dia em um gabinete de um juiz, esse é um dos assuntos que eu sempre comento, né, com os Zotarelli no nosso curso, e eu estava lá conversando com o juiz, e uma pessoa pediu para entrar na sala, o juiz autorizou, e era um cidadão do banco, né, e ele chegou para ele e disse assim, doutor, o senhor estourou de novo o limite da sua conta, do seu cheque especial. Aí o juiz olhou para ele assim, o que dá para fazer? Aí o cidadão disse, dá para pegar outro empréstimo. Ele disse, não, então faça outro empréstimo. E foi curioso essa situação, porque justamente naquela ocasião específica eu estava indo lá para conversar com o juiz e ele tinha feito uma compra financiada de um imóvel diretamente junto com uma construtora, e ele queria que eu fizesse uma avaliação pessoal para ele, para ver se ele tinha feito um bom negócio ou não com a compra, se os juros eram adequados e etc. E foi bem nesse momento que essa situação aconteceu, foi algo bem pitoresco. Quer dizer, a questão do dinheiro, ela independe da formação técnica da pessoa, do conhecimento. E se a gente for para a área de medicina, então nós verificamos que lá o pessoal da área de medicina nem se fala muito em dinheiro, né? A preocupação são questões biológicas, questões de saúde, etc. Mas o dinheiro em si é muito impactante em todas as áreas, e o fato da gente ser de contábil e administração, eu vejo que só isso nos permite ter, sobre o mesmo elemento, que seria a questão de dinheiro, pontos de vista distintas, e permite que ao longo do curso, que a gente trabalha dessa forma, um vai abordando um ponto, o outro vai abordando outro ponto, e apresenta pontos de vista, porque normalmente a gente vê os objetos que são o mesmo, vamos pensar aqui o dinheiro, mas com pontos de vista um pouquinho, de uma forma diferente, que sempre auxilia. É como montar um quebra-cabeça, são pecinhas que vão se juntando para fazer algo ficar melhor. Muito bacana. Muito bem. Educação financeira sustentável, base para a prosperidade. Professor Zotarelli, 2 perguntas em uma aqui. Que idade dá para eu começar a fazer educação financeira se eu for fazer o curso? E outra coisa, educação financeira nesse curso é só para quem tem dinheiro ou não? É só para quem é rico? A gente fala educação financeira, eu já pensa no ministro da Economia, no secretário de Fazenda, no cara que ganhou na Mega Sena, não é? E aí? Exatamente. Eu só queria abordar mais um detalhezinho da questão anterior, que o Pai Rico, Pai Pobre, né, Robert Kiyosaki, ele ensina, né, que nós identificarmos, a gente passa isso no curso, a questão do que é ativo para nós. Ativo é aquilo que traz recurso para o meu bolso, traz uma renda para o meu bolso, e muitos profissionais que ganham muito dinheiro têm trocado esse conceito, né? Então, ganha muito, mas compram ativos que, na verdade, são passivos, que trazem mais despesas do que recursos como renda para essa pessoa. Esse é um conceito que a gente trabalha um pouco também no curso, que são os ativos que te trazem recursos, ou ativos que aparentemente são ativos. Está lá no conceito de contabilidade, o Marco trabalha muito bem aí. Mas quanto à questão se apenas quem tem muito dinheiro, ou quando começar a educação financeira, né, Marcelo? Eu tenho 2 filhos, e a gente vê o aprendizado que a gente foi tendo ao longo do tempo. É claro que quando meu filho tinha 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente não tinha esse conhecimento, o tema educação financeira não estava tão em voga, né, como está hoje, a partir do início dos anos 2000. Né? Foi quando eu entrei também, em 2001, quando eu comecei a me interessar e ver que tinha muito fundamento essa questão da educação financeira, que não era um simples modismo. Mas eu vou contar da experiência que eu tive com o meu filho, né? Quando aquela história, você dá mesada, você não dá mesada, é uma coisa, como é que é? Dá ou não dá? Enfim, você tem que fazer de forma, eu vejo, e a minha experiência foi positiva, porque graças a Deus, meu filho aprendeu alguma coisa,
Então, eu trabalhava no banco e tinha que sapato engraxadinho e tal. Eu passei, você precisa de um dinheirinho e tal, ir para a escola, comer lanche, pegar lanche e tal. Então, vamos combinar aqui, ó. Você faz algum servicinho caseiro, dentro dos quais engraxa meu sapato, né, toda semana, e eu vou estar repassando. Então, para criar nele que as coisas não caem do céu, o dinheiro não cai do céu. Né? E isso é uma distorção que a gente vê muito na sociedade hoje. Os pais, com as dificuldades normais que nós temos, né, filhos já com uma certa idade e vivendo nas costas, né, em casa, enfim, eu vejo isso aí com muita preocupação, né? Então, com meu filho eu trabalhei dessa forma, né, para ele entender que ele tem uma troca, tem uma permuta, né, eu vou fazer alguma coisa, vou ter algum sacrifício para conseguir o dinheiro, enfim, né, foi uma experiência bastante interessante. Uma outra que eu tive também, mas aí ele já estava, eu nem pedi permissão para ele, não, mas como é meu filho, eu acho que eu eduquei e criei, né, hoje ele está com 45 anos, né, mas foi quando ele entrou na universidade, ele já entrou no PET, né, tinha bolsa de R$120, foi um fato muito marcante, né, e ele fez agronomia e se deslocar para a fazenda experimental, né, em Guatemi, pai, preciso de uma moto e tal. Não, tudo bem, você tem uma renda agora, você tem uma bolsa, administra bem essa bolsa, ele já te ensinou alguma coisa e tal. Ah, tá, então eu vou comprar uma moto. Tudo bem, entra no consórcio, a gente assina ali, tá, dá o suporte, né, mas você vai comprar com o teu dinheiro, tua moto. Ótimo. Aí foi lá, ele queria uma moto de 250 cilindradas. Opa, e quanto custa a moto? Qual é a prestação do consórcio? Era o consórcio Pismel, né? Era R$120. Eu pago com a minha bolsa. E daí? Com que dinheiro você vai pôr gasolina? Você vai fazer a manutenção? Enfim, será que precisa de uma moto de 250 cilindradas? Né? Enfim, ele ficou meio bravo e tal, mas depois conversou com a mãe ajudou. Não, filho, tem que entender. Enfim, ele aceitou, foi lá, 50% da bolsa ia para a prestação do consórcio. Aí a gente dá o suporte, dei a entrada, o lance, quer dizer, e logo ele pegou já, logo atendeu o problema que ele precisava da moto para deslocamento, né, na sua atividade estudantil e já profissional quase, né, e resolveu. Né, e daí, em pouco tempo, ele pagou o que eu tinha adiantado para ele, para dar o lance, e fui orientando para que ele fosse antecipando, para não ficar pagando. Consórcio não tem juros. Pô, como não tem juros? Mas tem taxa de administração, que hoje é uma taxa maior do que a taxa de juros. Né? Então, a sociedade, às vezes, não sabe disso. Consórcio não tem juros, mas tem uma taxa de administração que custa tanto ou mais. A gente também trabalha isso no nosso curso. Né? Enfim, em pouco tempo, ele quitou a moto, ficou com a bolsa de R$120 líquida para viver a vida dele. Então, isso foi, e a gente já relembrou isso agora, já adulto, né, claro, então, eu diria, não tem tempo para começar. 2 anos, 3 anos, começa a entender, vai na panificadora, vai falando alguma coisa. Hoje não se vai em banco, praticamente, com tudo digital, né? Mas com o tempo que anda em banco, ia no banco, ensina, fala, o dinheiro não cai do céu, não sai da maquininha. Mas a gente vai dando os conceitos e mostrando para ele que tem que buscar o dinheiro de forma honesta, de forma ética, de forma, né, que esse dinheiro é uma troca, eu dou algum sacrifício, faço um trabalho, uma coisa, né? Queria saber, professor parou? Professor Zotarelli? Sim, obrigado. Isso, ótimo. Depois eu quero saber se pichinchar vale também, mas antes tem uma pergunta para a professora Gisele. A professora Gisele quer fazer uma pergunta também. Gisele, por favor. Tem uma pergunta para o Marco Antônio. Obrigada, Marcelo. Por favor. Sobre os livros, Marco Antônio está mostrando um livro para a gente. Existem livros sobre educação financeira, Marco? Existem vários livros. Um deles, que é a base que a gente utiliza, vamos ver se eu consigo focalizar de maneira adequada, é esse aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Legal. Isso. Esse é um dos livros. Até tem um desenhozinho aqui, ó, que é interessante, que ele aborda aqui, dá para ver, né? Um adulto ali puxando um carrinho de criança, que lá para os Estados Unidos é comum, cheio de dinheiro. Mas nós temos vários outros livros além desse. Deixa eu pegar minha colinha aqui do lado, aqui, para não esquecer. Nós temos lá O Homem Mais Rico da Babilônia, esse que nós já mencionamos, Sobrou Dinheiro, Lições de Economia Doméstica. Nós temos O Pai Rico e o Pai Pobre, que o professor Zotarelli já mencionou, certo?
Nós vamos ter lá também Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse virou um filme, não foi, Marco? Aquele filme do Leandro Hassum, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fez uma sequência de filmes, assim, que ele ficava milionário e perdia tudo. Agora eu esqueci o nome do filme do Leandro Hassum, muito engraçado. Mas inspirado nesse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Sim. Tem aí também Educação Financeira, Como Educar os Filhos, Dinheiro lá em Árvore, um guia para os pais criarem os filhos financeiramente responsáveis, Como administrar melhor o seu dinheiro, A Energia do Dinheiro, certo? Temos lá Salomão, o Homem Mais Rico, que já existiu, e temos vários outros livros ainda que envolvem, tem mais, aqui um outro, aqui um Node, como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade, e um outro muito interessante que a gente utiliza bastante também, A Mente Acima do Dinheiro, o impacto das emoções em sua vida financeira, certo? Nós podemos disponibilizar a lista desses livros aí para as pessoas que tiverem interesse lá no site nosso do projeto, que depois nós vamos estar passando aí, deixando essa referência das obras lá. E tem várias outras obras, aqui nós trouxemos apenas alguns deles, que são dos que nós estamos abordando lá dentro do nosso curso de Educação Financeira Sustentável. Bacana. Gisele, tem mais uma pergunta? Pessoas ricas e pessoas pobres, Marco, assim, por assim dizer, né? É uma expressão que a gente também não pode taxar ninguém assim, já que é possível educar. Elas pensam diferente em relação ao dinheiro? Pensam. O Eker, que é esse, que ele trabalha aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele diz o seguinte, que a maneira de pensar da pessoa rica é diferente da maneira de pensar da pessoa pobre. E é justamente esse modelo financeiro que tem dinheiro dentro da cabeça dela que faz com que ela tenha uma quantidade de dinheiro disponível a mais ou a menos, certo? Por exemplo, uma das coisas que o Eker coloca ali por exemplo, a pessoa, digamos assim, a pessoa pobre, ela vê uma situação e ela olha para aquela situação e vê, não, eu tenho problema, então não dá para fazer, então ela paralisa. Já a pessoa com a mentalidade rica, eles não, ela tem um problema, ela diz, tá, tem um problema, mas o que eu vou fazer para resolver o problema? Então, ela não para no problema, ela não, é como se o problema fosse um obstáculo, e para a pessoa pobre, é como se não imaginar uma estrada, certo? A pessoa está indo e chega lá na estrada, rompeu tinha lá um ponto que a estrada passava no meio de pedras, cai a barreira ali, enche de pedras, então o pobre chega ali nas pedras e para. Já o rico, não. De que forma que eu vou fazer para contornar, entendeu? De forma que eu tiro a pedra que está no meio do caminho. É um desafio, né? Isso, é o desafio da situação. Então, essa é uma das abordagens, e até ele aborda vários temas, vários assuntos ou maneiras de pensar distintas, que isso vai fazer a diferença, certo? E aquilo que se a pessoa já tem isso que veio lá de criança, como eu comentei com vocês lá no começo, beleza, mas senão ela pode aprender, ela pode mudar, ou seja, ninguém está obrigado a viver da mesma forma que veio antes. Só que as pessoas com uma tendência digamos assim, uma mente mais pobres, elas são meio avessas ao processo de mudança. Já as pessoas com uma mentalidade rica, elas têm já a mudança como sendo um elemento mais comum na vida dela. Ela não se importa muito em mudar. Bom, desde que ela mude para resolver uma questão. Muito bom. Excelente. Se eu puder acrescentar. Pois não, professor. Acrescentar um pouquinho, que é muito interessante aqui, quando fala a pessoa com mentalidade pobre, pessoa com mentalidade rica, o Eker trabalha lá também, é muito interessante essa questão aqui, que a pessoa com mentalidade pobre, ela tem foco no orçamento. O orçamento é aquele que você fecha o mês de abril, recebi tanto, né, ganhei tanto, recebi tanto, gastei. Fechou dia 31 de abril, sobrou R$500, ótimo. Né? O que eu faço com esses R$500? Então, ele tem foco. E aí, ele gasta muito mais fácil, porque, fechei o mês, sem problema nenhum, sobrou um dinheirinho aqui e gasta. Tem essa motivação para, como sobrou, fecha no orçamento. A pessoa de mentalidade rica, ela olha o patrimônio. Então, ela tem uma visão, ela faz um acompanhamento em termos de patrimônio. Porque quando ela termina uma prestação, a cada prestação que ela termina, se ela manter os mesmos padrões, ela enriquece um pouquinho mais.
porque o mês que vem, aquela prestação, termina uma série de prestações, aquela prestação ele não vai pagar mais, então aquilo vai estar sobrando no patrimônio dele. É muito importante, ele chama de arquivos mentais, né? Ele faz um comparativo entre o pensamento de pobre e o pensamento de rico. E aí a gente tem que ter esse discernimento. Opa, espera aí, isso aí tem fundamento? Tem, de acordo com a experiência de vida. Eu só queria acrescentar isso, que é o foco que nós damos no meu orçamento, no final do mês. Opa, fechei um mês, ótimo, começa tudo de novo. Então é um período pequeno, é o imediatismo que nós estamos vivenciando também. Desculpe interromper aí. Não, tranquilo. Nosso bate-papo continua aqui. Educação Financeira Sustentável e Base da Prosperidade. Professores, é um curso. Eu gostaria que os senhores colocassem para quem nos assiste, para quem nos vê nas redes sociais, está nos ouvindo na rádio, vai ouvir depois. Como é que funciona esse curso? Tenho que me inscrever, duração do curso, tem certificado? É verdade que eu recebo alguns milhões no final do curso? Como é que funciona isso? Marco Antônio, quer comentar? Sim, veja bem. A forma com que nós estamos trabalhando hoje, o curso, a pessoa, para se inscrever, ela entra no site do projeto, prhuen.br, e ela faz a inscrição lá. No momento, nós já estamos com 2 turmas pré-aprovadas. Nós tivemos 33 turmas já realizadas, nós estamos com a turma 34. A turma 33, nós fizemos a abertura, depois nós fomos convidados para fazer uma entrevista na rede de TV, na RIC TV, nós estivemos lá, fizemos uma entrevista, e aí nós tivemos um boom de inscrição. Nós abrimos uma turma com 70 vagas, nós tivemos quase 250 inscrições. Então, na turma 34, nós já estamos com ela formalizada. E nós vamos abrir em breve, depois que nós finalizarmos essa turma, nós vamos abrir novamente uma inscrição para uma próxima turma. Mas o procedimento é bem simples, a pessoa entra no site, certo? Faz a sua inscrição. No momento que ela faz a inscrição, ela preenche lá um formulário com uma pesquisa inicial que nós fazemos, e depois nós confirmamos a participação delas. No momento, nossas turmas estão sendo feitas de forma online, nós utilizamos essa plataforma que nós estamos utilizando aqui, a plataforma do Google Meet, e aí nós temos um limite de pessoas em função do limite de utilização da plataforma, certo? Mas o caminho é sempre esse. Professora Gisele, tem mais uma questão? A gente está quase caminhando para o final do nosso programa, por favor. Antônio Paulino Júnior, que está aqui no Facebook com a gente ao vivo, acho legal a comunidade perguntar. Então, é o seguinte, ele fala que as lojas preferem vender a prazo, né, e não à vista. O pessoal às vezes não entende, acha que é uma vantagem comprar a prazo. Vocês podiam falar um pouquinho para o Paulino sobre isso? Sim. Posso responder, Zotarelli? Por favor. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação real, certo? Há uns anos atrás, eu estava andando com a minha esposa e a gente foi abastecer o nosso veículo. E na hora que eu fui pagar, eu não me lembro mais o que aconteceu, mas deu problema no meu cartão lá, e eu tive que ficar alguns minutos a mais no caixa lá do que o normal para pagar, certo? E quando eu cheguei de volta do carro, a minha esposa estava conversando com 2 frentistas do posto. E a hora que eu cheguei, o tom da conversa assim, bom, se o seu esposo tivesse vindo aqui semana passada, eu não teria me endividado. Não entendi, né? Aí depois que a coisa foi caminhando, mas aí vem da seguinte questão, que é interessante. Ela dizia o seguinte, que ela havia comprado uma televisão para ela, que era um sonho de consumo dela, e ela comprou essa TV parcelada, certo? Ela parcelou em 12 vezes. A TV custava R$ 2.400, e nós fizemos as contas ali na hora, as 12 parcelas, a TV ia custar R$ 4.800. Puxa. Certo? Entendeu? Então, é o valor de 2 TVs. Eu disse, mas, vamos lá. Mas para lá, você não vê isso? Não, mas o problema é que eu não consigo esperar. Entendeu? Eita. Então, existe uma coisa que nós trabalhamos dentro do projeto, que a gente começou a conversar e acabamos na brincadeira e a coisa pegou. Falando sobre a questão de pizza, certo? Todo mundo conhece pizza, é algo bastante tranquilo de se falar. Então, vamos assim dizer, nós temos que trabalhar com a ideia de que a remuneração que nós recebemos, seja ela como profissional autônomo, ou seja ela como profissional que tem remuneração fixa, assalariado e etc., servidor público, mas imaginando que a pizza nossa, vamos dizer assim, nós estamos agora no mês de abril, nós vamos comer a pizza do mês de março.
Então, aquilo que eu produzi no mês de março, ou seja, pensando lá numa pizzaria, o pizzaiolo junta lá a farinha, junta os ovos, junta ali a parte dos recheios, faz a massa, coloca tudo. Então, você tem que imaginar assim, ó, durante um mês, eu estou produzindo a minha pizza, certo? Então, chega lá no final do mês, a minha pizza é assada, certo? Lá ela é assada e entregue. Algumas pessoas que são assalariados recebem lá no 5º dia útil, os que são funcionários públicos recebem no último dia do mês, entendeu? Mas você tem que passar o próximo mês, por exemplo, agora o mês de abril, com a pizza que você pegou lá do mês de março. Ou seja, primeiro você ganha, na verdade o termo que a gente conhece popular é ganha, mas o ideal não seria nem o termo de ganha, porque você tem um esforço, não é algo que você recebe do nada, né? Então, aquilo que você produziu, ou seja, a pizza que você produziu no mês de março, ela é feita para que você consuma ela no mês de abril, certo? E o grande problema que nós temos hoje das pessoas com grande questão do endividamento, que é essa situação dessa frentista que eu comentei com vocês, é de que ela já estava consumindo de forma antecipada as fatias da pizza dos próximos meses. Ela comeu e tudo de uma vez. Então, a grande problema que nós enfrentamos hoje é essa dificuldade das pessoas de tentarem manter a calma e não comprarem pelo impulso. É lógico que nós temos aí a mídia que influencia para que você compre. Para que esperar para amanhã? Seja feliz agora, adiante seu 13º, entendeu? Adiante seu imposto de renda, sua restituição de imposto de renda, etc. Tudo isso para que você faça isso. Então, uma das coisas que a gente dizia assim, ó, quando você consome de forma antecipada, é como se você pegasse uma fatia da pizza sua que você comeria e desse para outra pessoa comer no seu lugar. No curso, a gente até brinca lá com os nossos alunos, com o pessoal que faz o curso com a gente, dizendo assim, ó, imaginou que legal que fosse, toda vez que você fosse lá numa pizzaria para comer, eu chegasse lá e dizer, me dá uma fatia da sua pizza. A pessoa vai, digamos lá, segunda, terça, quarta, de segunda a domingo comer na pizzaria, almoçar, e você fosse lá todo dia e chegasse lá, me dá uma fatia de pizza, no outro dia, me dá uma outra fatia de pizza, mas que história é essa? Vai comer a pizza, vai trabalhar, entendeu? E é uma das coisas que acontece conosco. Então, a grande dificuldade de endividamento e problemas financeiros que a gente encontra com as pessoas, a grande maioria está relacionado com esse fato, ou seja, da pessoa querer consumir de forma antecipada, ou seja, antecipação de consumo. É lógico que existem outros problemas, mas esse é um dos que tem um impacto direto. Muito bem. Professora Gisele, ainda tem mais uma pergunta. Por favor, professor Mutarelli. Claro. É um raciocínio muito interessante que as pessoas não fazem a conta. Essa pessoa, então, ela comprou em 12 vezes de 400, pagou o dobro, né? Se ela pensasse que ela já ia pagar a prestação de 400, então ela orçou isso dentro do ganho dela, dentro do orçamento dela, cabe 400 por mês. Se ela esperasse 4 meses guardando 400, 4 vezes 6, 24, ela teria o valor da televisão para ela comprar. É uma conta simples, mas que as pessoas não fazem. Mas eles querem consumir ao imediatismo. Consumir agora, mas eles não olham que eles vão pagar 6 meses, passar 6 meses pagando juros. Obrigado. Legal. Perfeito, Professora Gisele, tem ainda uma questão, por favor? Tenho sobre o curso, né? Qual o retorno que vocês têm, o feedback? Quantas pessoas já foram atendidas, professores? Deixa eu comentar aqui. Perfeito. Nós estamos, o professor falou aí, nós estamos indo para 36 cursos, né, 34 já realizados. Nós temos em torno de 10 mil pessoas direta e indiretamente beneficiadas, no sentido de que passou pelo curso, ou passou pelas inúmeras palestras que nós fizemos nas semanas de prevenção de acidente do trabalho, em muitas empresas aqui da região de Maringá, nas mostras, exposições, apresentação de trabalhos, semanas de economia, de contábil, de administração, que nós também levamos o curso, né, embora mais resumido, um mini curso, na verdade, mas cerca de 10 mil pessoas, direta e indiretamente, porque nós vemos assim, o curso tem lá 40 alunos, né, estão recebendo o treinamento, mas em todas as aulas eles trazem o feedback de que conversou com a esposa, conversou com o marido, conversou com os filhos, olha, aquilo está mexendo com o pensamento daquelas pessoas na questão financeira.
cerca de 220 orientações pessoais, que o projeto também ele permite, e nós damos para que a pessoa precise pessoalmente, marca uma entrevista, a gente faz o acompanhamento, eu, Marco Antônio, diversos casos trabalhando juntos, dando orientação, e nesse processo de reequilibrar, reestruturar a pessoa, né? 220, produzimos uma cartilha, enfim, nós temos, assim, os benefícios, quando nós olhamos em termos, assim, nós somos 17 anos quase, né? 13, 14 anos desse projeto, mas é uma quantidade de pessoas que realmente receberam esses benefícios. Maravilha, professor, eu estou vendo ali o cartaz atrás do senhor, muito legal, né? E queria parabenizar em nome do CSA o Marco Antônio e ao professor Antônio Zotarelli por esse magnífico projeto que ensina a viver, né? Porque, em última análise, como a gente falou, a educação financeira traz uma saúde psíquica, permite que a gente viva melhor. Meus parabéns. Muito obrigada. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, ao UEM ouvindo a população no seu dia a dia, na rádio, no Facebook e também no YouTube. Claro, olha, passamos 46 minutos, a nossa ideia era de 20 a 30 minutos, mas o assunto é interessante. Quero agradecer muito o professor Antônio Zotarelli, Departamento de Economia. Professor, que bom que o senhor esteve conosco, por emprestar seus conhecimentos e com certeza voltaremos a falar sobre isso. Muito obrigado, tenha um bom dia. Nós que agradecemos pela oportunidade a toda a equipe, ao Marcelo, a professora Gisele, a Aline, o Everton, o professor Marco Antônio, e também aproveitar a oportunidade para agradecer toda a nossa equipe do projeto de extensão. Nós temos diversos outros professores, não vou citar todos aqui, mas que estão engajados nesse trabalho de melhorar um pouco a qualidade de vida, porque a qualidade de vida financeira, ela promove a qualidade de vida no geral, em todas as áreas da vida. Muito obrigado por esta oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, professor Marco Antônio Bisca Miguel, Departamento de Ciências Contábeis. Obrigado pela presença, obrigado por emprestar os conhecimentos. Depois empresta o livro também para ficar milionário, tá bom? Sim, emprestamos com o maior prazer. E digamos mais ainda, né? Recomendamos que não só você, mas que todos os nossos ouvintes possam ler este livro. Ele é muito importante para quem quer começar a mudar o conceito de vida. Mas nós agradecemos a oportunidade de nos fazermos presente aqui na rádio, agradecemos a todas as pessoas que estão nos auxiliando aqui, a nossa equipe aqui, agradecemos a oportunidade, Marcelo, professora Gisele, e todos os professores que estão em conjunto conosco lá. Nós não trabalhamos sozinhos, nós temos, como o professor Zotarelli mencionou, uma equipe que nos dá um suporte. Essa equipe, ao longo do tempo, ela tem mudado, mas nós temos conseguido produzir resultados interessantes ao longo do tempo, porque temos uma equipe coesa e que encaminha para frente as coisas. Muito obrigado pelo auxílio. Muito bom. Esteve comigo também, minha parceira de programa e coordenadora do projeto, professora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM. Gisele, obrigado pela presença mais uma vez. Sexta que vem, mais um programa inédito e mais um convidado ou dois, né, Gisele? Mais um programa, nós vamos falar sobre imposto de renda nesse mês aí, em que está todo mundo pensando em imposto de renda, com a professora Mara Piovesan, cortesia do Departamento de Ciências Contábeis da UEM. Quero agradecer a audiência, quero agradecer demais ao professor Antônio Zotarelli e ao professor Marco Antônio, e ao Marcelo, que é parceiro aqui da rádio, e a UEM como instituição, promovendo, né, essa ampliação e esse conhecimento, a divulgação do conhecimento que é produzido, isso é muito importante aqui dentro da UEM. Muito bacana. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a UEM ouvindo a população no seu dia a dia, vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, 10 horas da manhã. Tem 2 reapresentações. Segundas-feiras, 8 da noite. Quartas-feiras, 1 da tarde. Você nos acompanha pela rádio, pelo seu radinho, o UEM-FM 106,9, ou pelo facebook.com/UEM-FM e também no YouTube. Entre lá, inscreva-se, curta, dê o seu compartilho e nos siga nas redes sociais. Você também participa, olha, semana que vem, imposto de renda. Tem dúvidas? Mande a sua pergunta, 999-21-47-77. Vou até repetir, 999-21-47-77. Tudo sobre o seu imposto de renda. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio na rádio comigo, Everton Vieira, coordenação professora Gisele Mendes de Carvalho, nas redes sociais, a acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, Aline Barreto. Muito obrigado. Não se esqueça, estamos ainda em pandemia. Distanciamento, olha o meu álcool gel aqui, para quem está nas redes sociais, está vendo? E não se esqueça de usar a sua máscara. UEM, mais 50 em ação. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o próximo programa. Valeu demais.